Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Provérbios capítulo 18, versículo 17. Certamente você já teve essa experiência. Um amigo vem te contar algo que lhe aconteceu e conta que alguém lhe fez um grande mal. E você rapidamente compra a história e fica totalmente contra o suposto ofensor, até ouvir a outra versão do mesmo acontecimento. E de repente tudo muda. Talvez a outra pessoa não fez o que estava sendo acusado. Talvez tenha uma boa justificativa para agir dessa maneira. Talvez o seu amigo é o lado errado da história. Ou até mesmo os dois lados estão igualmente errados. E assim, Salomão nos apresenta uma verdade muito notória em nossa vida, na prática de fato. E pense quantos exemplos ao nosso redor. Pais lidando com conflitos entre seus filhos. Na justiça no nosso país, uma pessoa pode levantar uma acusação contra outra, mas a pessoa que recebe a acusação tem direito à resposta e à defesa. E para que a justiça seja aplicada, precisa ouvir os dois lados. Conflitos matrimoniais. Um cônjuge conta uma versão do conflito até o outro vir e contar outra história. O fato é que nós não podemos avaliar essas diferenças de maneira justa sem ouvir os dois lados. E pense em alguns princípios importantes nisso. A primeira coisa é que o julgamento justo é imparcial. Provérbios 24, a partir do versículo 23, nos diz que parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Um erro comum em julgamentos é de ser parcial. Ficar do lado mais forte, do lado com o qual você tem mais afinidade, e no fim das contas, não fazer um julgamento justo da questão em si. Lembre-se, Deus é justo e é nossa responsabilidade imitar o seu caráter, inclusive lidando com conflitos, em relacionamentos interpessoais. Pense o que diz Provérbios 21, versículo 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. E uma maneira de exercitarmos a justiça e o juízo é ouvindo os dois lados das histórias que nos são apresentadas. Pense então em várias questões práticas que surgem nisso. O primeiro e mais evidente ponto, como isso nos ajuda a lidar com conflitos. O fato é que contendas, diferenças, discordâncias vão surgir entre pessoas. E muitas vezes, algumas delas, virão até nós, defendendo o seu lado, a sua postura e condenando a maneira que o outro agiu. Cabe a nós sermos justos, ouvir os dois lados da história antes de chegarmos a uma conclusão. Deus não faz acepção de pessoas, eu também não devo fazer. Lembre-se de Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Passaremos vergonha e cometeremos injustiças se fizermos um julgamento baseado apenas na primeira versão da história que escutamos. Lembre-se também do valor de testemunhas. Nem sempre nós conseguimos resolver o problema conversando com ambas as partes. Às vezes é necessário chamar testemunhas que ajudem no esclarecimento dos fatos. Desde o Velho Testamento, Deus fala sobre isso. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Esse mesmo princípio é repetido no Novo Testamento.
Jesus fala sobre isso em Mateus 18, versículo 16, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Paulo reforça esse ponto em 1 Timóteo 5,19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vamos usar esse valioso recurso quando for necessário. E lembre-se, testemunhas devem falar a verdade. Deus, desde os 10 mandamentos, condena falsas testemunhas. E tome cuidado com a parcialidade. É um dos grandes problemas quando estamos falando da resolução de conflitos. É especialmente difícil quando envolve família. Nossa tendência é de defender a nossa família. Queremos concluir que os outros é que são errados. Os pais farão isso com seus filhos, os filhos com os pais. Irmãos defenderão uns aos outros. Mas a nossa família também pode errar. Nós devemos ouvir o outro lado. E talvez a melhor maneira de amar é reconhecer o erro e ajudar na correção do nosso amado parente. Pense em conflitos entre ricos e pobres. É muito fácil pessoas tomarem o lado de agradar os mais ricos e poderosos. Ou o outro lado da moeda, de sempre confiar que os pobres estão certos, que eles são as vítimas. Tome cuidado com a parcialidade. E nisso tudo, busque memorizar e praticar o provérbio em questão. É fácil de gravarmos na nossa mente e deve conduzir as nossas ações quando lidarmos com situações assim. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Mundo a viajar.